Hoje nós vamos falar do padrão Cristo. Vocês vão ver que eu gosto muito de futebol, porque tirei um trocadilho com padrão FIFA, né, na época da Copa do Mundo. Tudo era padrão FIFA, que é o padrão mais elevado. Então, nós vamos ver que o padrão de Cristo é muito mais elevado que qualquer outro padrão que a gente possa viver. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou começar perguntando, pensa aí com você, se a gente está desejando o reino de Deus. Essa é uma das orações mais duras que existe. É o modelo da nossa oração. Deveria ser a nossa oração com sinceridade. Mas assim, se você for olhar, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E ao decorrer da mensagem, vocês vão ver que isso é muito mais pesado do que a gente imagina às vezes. Mas Deus vai dar graça para a gente cumprir. E esse padrão de Cristo não é impossível. Só é necessário ter o Espírito Santo. Os discípulos acharam que o reino de Deus, que a gente fala, venha a nós o seu reino. Os discípulos acharam que era um lugar. Tipo assim, vai ser aqui em Jerusalém, e Jesus vai reinar sobre nós e vai ser maravilhoso. Aí lá em Lucas 19 fala, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Os discípulos pensavam, como eles estavam indo para Jerusalém junto com Jesus ia chegar lá e dominar tudo e falar que eu sou rei, fazer um monte de milagres, sei lá, tirar o cara do trono e falar, eu sou rei aqui. Porque Jesus, a palavra dele era falar do reino de Deus. E os discípulos não entenderam, não tinham entendido ainda o que é o reino de Deus de verdade. E o reino de Deus não é um lugar, mas um tempo. Aí eu até gostei do exemplo que eu vi na palavra do Douglas Gonçalves, que fala que é como se fosse um reinado. Então quando você fala, venha a nós o seu reino, não é um reino que realmente Jesus no futuro vai voltar e vai fazer novos céus, novas terras, vai reinar sobre nós. Mas esse reino já é para agora. E esse reino é como se fosse um reinado, tipo o reinado de Davi, reinado de Salomão. Então era um período de tempo que Salomão ou Davi ou qualquer outro rei reinou. E nesse período de tempo, o povo era submisso a eles. Isso mostra em Lucas 11, do 20 ao 22. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que esse, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isso lembra a gente quando a gente faz oração. Talvez nem todos fizeram aqui, mas se entregando a Deus. A gente fala, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. E isso automaticamente a gente está falando, Jesus venha reinar em mim. E Jesus fala, se eu estou expulsando aqui os demônios pelo nome de Deus, pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, certamente o reino de Deus já está entre nós. Porque o reinado é onde o rei está. E Jesus veio entre nós para estabelecer o reino dele já. Então o reino dele já está sobre nós. Lembrando sempre, não é um reino, um lugar, é um tempo. E a gente fala, Jesus, aceito o Senhor como meu Salvador, reina sobre minha vida. E aí? É só isso? Agora eu vou continuar vivendo. Não, agora a gente tem um rei sobre nós. E a gente deve a ele obediência. E tudo que ele mandar a gente fazer, a gente tem que fazer. Então, o reino de Deus não é só para o futuro, mas é para o presente. Como a gente percebeu nesse versículo. E o reino de Deus está dentro de nós. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, do 20 ao 21, que está escrito essa palavra. Tipo assim, a gente fica esperando o reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre nós, vai ser maravilhoso. Realmente, na plenitude, o reino de Deus vai vir só nesse período. Mas o reino de Deus já está dentro de nós. Então, o trabalho de Jesus foi implantar o reino de Deus. Foi colocar esse reino na nossa vida. E tem alguns meses já que Deus tem falado muito comigo sobre o reino de Deus. Eu não tinha parado para pensar o que é isso de verdade. A vida cristã, às vezes, a gente vai vivendo de uma forma sossegada e tal. E foi até na BU uma vez, uma menina falou uma coisa que tocou demais, que às vezes a gente fica colocando muita elevação, tipo assim, na oração do eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, meu Rei.
Só que se a gente não orar isso todos os dias, se a gente não viver isso todos os dias, demonstrando que Ele realmente é nosso Rei, não está adiantando de nada. A gente só orou ali, Deus, eu te entrego minha vida, e aí, depois disso, você continua da mesma forma? Não tem jeito. E é difícil porque às vezes a gente não quer pensar nesse tipo de coisa. Jesus reina em mim mesmo. E eu comecei a parar para pensar. Porque a gente fala muito que, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu Rei. E realmente a gente tem um amor por Jesus e tudo mais. Só que Ele exige de nós atitudes. E aí eu mesmo parei para observar na minha vida, eu creio que muitos aqui também pode estar assim. Eu parei para observar que meu tempo era gasto com bobeirada, com ficar na internet demais e tal. Isso, eu não estava vivendo o reino de Deus de verdade. Eu estava vivendo meio que o meu reino. Tipo assim, eu faço o que eu quero aqui, e é isso aí, uma hora Jesus vai voltar e eu vou subir com Ele. É uma vida meio medíocre, que a gente às vezes entra e fica difícil de sair, mas com o Espírito Santo, Ele ajuda a gente a reconhecer. Ele ajuda a gente a olhar para dentro de nós e ver o que está faltando. Como fala o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então a gente tem que orar assim, porque às vezes a gente não está percebendo. Nosso dia a dia, vai passando o dia, os anos e tudo mais, e a gente às vezes vai diminuindo a comunhão com Deus, ou então vai acostumando com a religião, vindo nos cultos, aí você vem, adora, tal, e é isso aí, tem que cumprir, né? Quem que vai querer o reino de Deus vendo sua vida e você só faz obrigação? Você nem tem prazer em adorar a Deus. E Deus ele quer saber do nosso coração. Ele não quer saber, olha Deus, eu vou todos os dias no culto, eu oro todos os dias, mas e o prazer? Você tem prazer em fazer isso? Porque o reino de Deus não é desse jeito. Jesus nos mostra que o reino dele é mais no coração, não é no exterior. Às vezes a gente está mostrando muito para as pessoas assim, olha, eu estou vivendo realmente com Deus, eu sou santo. E na verdade não é isso que Deus quer de nós. E até um testemunho, né? Hoje eu estou pregando aqui, mas talvez eu fui mais tímido que todo mundo aqui. Na antiga igreja que eu frequentava, tinha uma coisa bacana. Do nada, assim, no meio do culto, eles falavam, então vamos dar uma oportunidade. Elton, vem cá falar. Aí quando eu via que ia dar oportunidade, eu já ia pro banheiro, então escondia atrás de alguém. E começava a tremer nas aulas, não apresentava trabalho. Eu tirava nota nas provas, passava só com prova, porque trabalho não apresentava. Então às vezes eu zerava trabalho, ou então oferecia para fazer o trabalho, aí eu faço trabalho e você fala. Era sempre assim, porque a timidez horrorosa. Só que até o reino de Deus não é dos tímidos, e essa timidez me atrapalhava de viver a plenitude de Deus na minha vida. E a partir daí, tá me dando até uma nostalgia, assim, olhando para trás, lembrando, realmente, eu sou um cara totalmente diferente. Não tem nem condição, não. O que Deus já mudou na minha vida. E ainda assim, Ele vem me dar essa palavra. Aí, deve ter uns 2 meses que Ele vem falando muito nesse sentido. É aí que eu vejo que a gente precisa só crescer mais. Então, Deus libertou nessa área. Amém. Agora, o que mais precisa de mudar? E eu tenho vivido isso e eu creio que todos aqui vão viver isso daqui para frente, em nome de Jesus. Então Jesus viveu esse estilo de vida. Então o reino de Deus é o padrão, né? É um padrão Cristo, que é o título da mensagem. O reino de Deus é um estilo de vida como a de Jesus. É esse o padrão, Jesus. Como Jesus viveu. A gente vai conseguir viver igual a Ele? Não. Nem sem chance, porque Ele viveu sem pecado. Ele viveu perfeitamente o que a gente vai viver no reino de Deus na sua plenitude, que vai ser no fim dos tempos. Mas Ele viveu isso no nosso tempo. Ele mostrou como é o reino de Deus, como será o reino de Deus no nosso tempo. Então Ele vinha, expulsava demônios e curava enfermos, e dessa forma Ele dizia, no meu reino não tem cegos, no meu reino não tem surdo, no meu reino não tem dor, não tem choro. Então Ele veio consolando as pessoas. Ele vinha e abraçava, amava, porque no reino de Deus tem amor, no reino de Deus tem justiça, no reino de Deus tem paz. E era essa a mensagem de Jesus. E era isso que Ele vivia. E às vezes a gente até tem essa mensagem no coração, até gosta de Deus, mas não esforça para viver como Jesus. E esse é o padrão que a gente tem que viver. Isso é o reino de Deus. É a gente viver nesse estilo de vida.
Porque no futuro a gente vai estar 100%. Mas no presente, agora, quando a gente deixa o Espírito Santo nos inundar mesmo, ele nos ajuda a viver esse estilo de vida. Aí eu vou fazer uma diferenciação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Em Apocalipse, capítulo 21, até citei aqui, versículo 4 fala: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras já são passadas. Então isso eu já comentei. No Lucas capítulo 14, versículo 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus viveu dessa forma. Ele não queria reconhecimento, ele não preocupava em agradar pessoas. Ele nos mostrou que é assim que é o reino de Deus. Tanto é que ele fala de João Batista, capítulo 7 de Lucas, versículo 28. E vos digo que entre os nascidos de mulheres não há profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Por quê? João Batista foi o cara mais nada a ver com o que a gente está acostumado. E ele viveu também quase o reino de Deus. Por que ele, ainda sendo o maior nascido de mulher, ainda assim ele é o menor no reino de Deus? Porque ele ainda não atingiu 100%. E não sei quantos conhecem a história dele. Ele vivia no deserto, ou seja, abdicou de amizade, não tinha vida social mesmo. Vivia no deserto, comia gafanhotos, então não tinha nenhuma qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum conforto. Ele vestia pele de animal, então ele não ligava para a aparência de estar agradando as pessoas ou não. Ele foi o maior homem nascido de mulher, ainda assim é o menor no reino de Deus. Esse é o padrão Cristo. Esse é o padrão que a gente tem que buscar viver. Ninguém vai ficar usando pele de animal, nem comendo grilo. Mas tem a ver com o que eu falei no início. Tem a ver com o coração da gente. Porque Jesus olha para o nosso coração. E quando o nosso coração, às vezes, está desse jeito, que muitas vezes a gente se encontra assim. Vou na igreja. Tô acostumado aí. Vou na igreja porque minha mãe mandou. Vou na igreja porque não tem nada melhor para fazer. Vou na igreja para ver meus amigos. E o prazer em Deus se foi. Às vezes a gente tem medo de pensar nisso. Eu, pra falar a verdade, tinha meio que, sei lá se é medo. Eu evitava pensar esse tipo de coisa. Será que eu estou vivendo assim? E lendo a Bíblia, assim, nesses meses, Deus me levou a me incomodar, a parar. Eu sentava assim no fim do dia, às vezes olhava para trás no meu dia. O que eu fiz hoje? Nada produtivo, fiz nada. Fiquei no YouTube, no WhatsApp, no Facebook e nada com nada. Assim, pequenas atitudes que a gente demonstrar que a gente quer mudar, a gente vai se encaixando passo a passo para estar cada dia mais parecido com o reino de Deus. E é totalmente diferente do que o reino dos homens. Reino no sentido estilo. No estilo desse mundo, o estilo que a gente já está acostumado. O de Deus é totalmente diferente. Lucas capítulo 6, versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres são bem-aventurados. Então você é pobre, Deus não vai me dar dinheiro, ou viver na pobreza. Não é isso não, gente. É um coração. Existe pobres que ganham 100 mil por mês, apesar de ser quase impossível achar. Mas existe, porque a pessoa não está com o coração naquilo. Tudo isso tem a ver com o nosso coração. Capítulo 18, versículo 17 de Lucas também. Em verdade vos digo, qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, não entrará nele. Aí pensando como uma criança recebe alguma coisa. Ele não duvida. Ele acredita. Então, se a gente fosse como criança, na verdade, a gente tem que ser como criança. Se a gente não for como criança, a gente não vai nem herdar o reino de Deus. Porque a criança, ele não tem aquela resistência. O cara falar, pode pular daqui para um menino de 4 anos. Pode pular daqui que você não vai cair e tal. O pai, né? Até que a gente, às vezes, vai duvidar. Mas se o pai falar, pode pular daqui que você não vai cair, você não vai machucar. Às vezes o menininho não precisa nem andar de vez, mas ele vai pular. Porque ele é inocente. E eu vejo que, para a glória de Deus, eu aceitei Jesus com 5 anos e vivi firme com ele desde então. Mas, na verdade, às vezes a pessoa vai passando o tempo e vai deixando aquela criança para trás. E às vezes ouvindo uma palavra, estilo de vida, mudar. Mas tá normal, todo mundo é assim mesmo. Para que eu vou esforçar mais? Eu já estou até melhor que fulano aqui, ó. Para que eu vou esforçar para melhorar? A pessoa vai criando resistência. Aí a pessoa nova convertida chega, Jesus, eu te amo, aquela coisa. Vai nos cultos tudo, vai no evangelismo, vai em tudo. Aí vai passando o tempo, aí vem, até a pessoa dentro da igreja às vezes chega e fala,
Você é bobo, cara. Não é assim também, não precisa ser tão sério assim, não. Olha eu aqui, eu tô aqui há 20 anos na igreja, tá tudo certo comigo, Deus tem me abençoado. Você não precisa de ficar tanto assim. Aí a pessoa vai ficando murcha e deixa de crescer. E se a gente não cresce no reino de Deus, a gente provavelmente vai morrer ou não vai dar fruto de qualquer maneira. Então a gente tem que se esforçar para ser como criança, inocente mesmo, amar Jesus. Às vezes a gente vai passando o tempo de crente também e nossas orações é só, ai Deus me dá, ai Deus eu quero, ai não sei o quê. E começa a olhar muito pra gente. Tem a ver até com aquela música, né? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E ela começa com, quero ser como criança, te amar pelo que és. E essa música toca muito porque Jesus falou que se a gente não for como criança, a gente não vai herdar o reino de Deus. Lucas 18, 29 e 30. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na vindoura vida eterna. Às vezes a gente quer tanto receber as coisas desse mundo, de sonhos, mas olha a promessa de Deus. Se a gente abrir mão de certos prazeres, certas vontades para viver o reino de Deus, Ele garante que a gente vai viver nessa terra ainda uma alegria sem igual, que a gente vai receber muito mais do que a gente abriu mão. Às vezes Deus pede para a gente abrir mão de certas coisas e parece ser uma perda, mas quando a gente abre mão para Jesus, Ele garante que ainda nessa vida, ainda nessa terra, a gente vai receber muito mais. E fora o que a gente vai receber de recompensa na vida eterna. Esses são os padrões dos homens que vai influenciando a gente. Orgulho, essa coisa de preocupar demais com o que os outros vão pensar de mim, não sei o quê. Acho que até isso que leva muitas vezes a timidez. Pensar, ai meu Deus, eu vou pregar lá, se eu errar alguma coisa, o que os outros vão pensar de mim? Ai, se... fica uma preocupação com as pessoas e na verdade a gente tem que preocupar no que Deus está pensando da gente, o que Deus está achando da gente. Então, esses costumes vai sendo implantados por televisão, por amigos da escola, amigos, até familiares. A gente vai deixando de estar no reino de Deus para estar no reino dos homens, para estar nesse costume dos homens, costume do mundo. E a gente tem que se libertar disso. Romanos 12:2 fala que não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Seja feita vossa vontade, assim na terra como é no céu. Essa não deve ser nossa oração? Para a vontade de Deus ser feita, a gente tem que mudar nossa mente. A gente tem que abrir mão dessa mentalidade que foi sendo implantada sobre nós, de orgulho, coisa totalmente oposta ao estilo de vida do reino de Deus, ao estilo de vida de Jesus. A gente vai perdendo isso e a gente precisa de ter essa renovação da mente, senão a gente não vai receber a vontade de Deus de verdade. E essa oração, voltando à oração do Pai Nosso, fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. No céu, a vontade de Deus é totalmente soberana. Lá em Apocalipse fala que os anjos, os 24 anciãos, ficam todos os dias adorando, dizendo santo, 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 é o Rei dos Reis. E é uma vida de adoração. A gente tem levado essa vida de adoração, essa vida parecendo com Jesus, essa vida de constante crescimento, ou a gente tem levado uma vida como qualquer um, vive no estilo de vida das pessoas normais e isso não traz benefício nenhum. Então, a gente está vivendo o reino de Deus ou o nosso reino? Será que a gente está pedindo, venha o seu reino, qual que é a sua vontade, Jesus? Ou a gente está assim, Deus, olha eu aqui, tem misericórdia de mim, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso de um trabalho, ai meu Deus, tudo é eu. E às vezes a gente já recebeu o principal, que é o amor de Deus, a gente já recebeu a vida eterna e pessoas estão à nossa volta precisando disso e a gente está preocupado com eu. Então, o reino de Deus não é isso, o reino de Deus é nós. O reino de Deus não é eu, o reino de Deus é nós. E quando a gente está vivendo muito eu, a gente está vivendo o nosso reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse estilo de vida, esse padrão Cristo, não é baseado em coisas materiais. Eu aceitei Jesus, às vezes muitas igrejas pregam assim, e às vezes muitas pessoas acham que é assim. Eu aceitei Jesus e agora eu vou prosperar, agora minha vida vai melhorar, vai dar um salto.
vai melhorar mesmo. Só que não tem a ver com coisas dessa terra, porque são todas corruptíveis. Tudo passa nessa terra. E Deus quer nos dar algo eterno, algo que vai durar.